Ele pensou que a gigante Tess era carnívora e iria comê-lo, mas não desse jeito. Jason Thorne não comia há 3 dias. Sua garganta seca parecia papel de lixa, e os implacáveis sóis gêmeos deste planeta, esquecido por Deus, castigavam seus ombros nus com fúria incessante. A queda o deixou com nada além de calças bege rasgadas, algumas tiras de seu cinto de voo e alguns equipamentos inúteis espalhados pela paisagem desértica. Ele crocitava, cambaleando para a frente através do mar interminável de dunas cor de ferrugem. Sua barba espessa e escura, geralmente bem cuidada, agora estava selvagem e emaranhada com areia. O teimoso dentro dele se recusava a desistir, mesmo quando seus músculos gritavam por alívio. O sinal de emergência de sua nave caída estava transmitindo há semanas, mas neste setor remoto do espaço, as chances de resgate eram tão boas quanto encontrar uma sorveteria neste inferno. Sua nave, a Lucky Star, que piada de mau gosto esse nome acabou sendo, estava em pedaços em algum lugar atrás dele, espalhada por 80 quilômetros de deserto depois que aquela maldita erupção solar fritou seus sistemas de navegação. O horizonte tremulava como uma miragem, e Jason não conseguia mais distinguir se o que via era real ou apenas outra alucinação. Suas pernas finalmente cederam, e ele desabou de cara na areia. Quando a consciência começou a escapar, ele pensou ter ouvido passos pesados que faziam o chão vibrar sob sua bochecha. Apenas outra alucinação, ele murmurou, seus olhos se fechando. Quando abriram novamente, Jason se viu olhando para algo que seu cérebro inicialmente se recusou a processar. Um rosto bonito, mas decididamente alienígena, olhava para ele. Pele verde, como jade polido, esticada sobre maçãs do rosto altas. Longos cabelos verde escuros caíam como uma cascata de seda esmeralda. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o tamanho de sua... Ela devia ter pelo menos 5 metros de altura. A mulher gigante estava vestida com algo que parecia uma armadura metálica que deixava pouco à imaginação, mais parecendo lingerie exótica do que proteção prática. Em sua mão, ela segurava uma lança que poderia tê-lo espetado como um kebab. Me fodi, Jason sussurrou, sua garganta seca mal conseguindo formar as palavras. Estou prestes a ser jantar alienígena. A gigante Tess inclinou a cabeça, estudando-o com olhos dourados, curiosos. Seus lábios se curvaram em algo que poderia ser um sorriso ou um sorriso predatório. Jason não conseguia dizer qual. Estava exausto demais para se importar. Ela estendeu uma mão enorme, e ele se sentiu sendo levantado com a facilidade de um brinquedo de criança. Se você vai me comer, ele conseguiu crocitar. Pelo menos faça isso rápido. A última coisa que viu antes de desmaiar novamente foi sua expressão divertida, e o que definitivamente pareciam dentes afiados brilhando à luz do sol. Quando a consciência voltou, a primeira coisa que Jason notou foi o som de água espirrando. Seus olhos se abriram de repente, depois se arregalaram do tamanho de pratos. A gigante alienígena estava se banhando no que parecia ser uma piscina natural. Completamente nua. Sua pele verde brilhando com gotas de água que capturavam a luz como diamantes. Ela notou seu olhar e se virou, dando-lhe uma visão desobstruída que fez o que restava de seu cérebro desidratado entrar em curto-circuito. Seus olhos se encontraram, e entrar em curto-circuito. Seus olhos se encontraram, e Jason fez a única coisa sensata que conseguiu pensar.
Na terceira vez que Jason recobrou a consciência, encontrou-se em uma caverna que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo primitiva e sofisticada. Formações de cristal forneciam iluminação natural, lançando tudo em um brilho suave e etéreo. Ele estava deitado em algo surpreendentemente confortável, uma espécie de cama feita de materiais que ele não conseguia identificar. "Você está acordado de novo, pequenino", uma voz melodiosa disse em inglês perfeito, assustando-o. "Eu estava começando a me preocupar com seus desmaios." Jason se virou para encontrar a gigante alienígena observando-o com evidente diversão. Ela vestia o que parecia ser uma versão mais casual de sua armadura, ainda reveladora, mas de alguma forma mais relaxada. Ela estava sentada de pernas cruzadas por perto, ficando mais próxima de sua altura, embora ainda o superando. "Você fala inglês?" Ele conseguiu sua voz mais forte graças ao que ele supôs ser atenção médica enquanto estava fora. Ela riu, um som como sinos de vento e uma brisa de verão. "Meu povo é excelente em linguística. Estudamos transmissões da Terra há décadas. Sou Nayara, a propósito, e você é Jason Thorne, de acordo com o registro de sua nave. Você encontrou minha nave. O que restou dela?" Ela pegou algo e lhe entregou um recipiente de água. "Beba devagar. Você ainda está se recuperando." Enquanto Jason bebia água com gratidão, notou que o vento lá fora havia aumentado consideravelmente. Partículas de areia assobiavam pela entrada da caverna, que estava parcialmente coberta por algum tipo de campo de energia. "Tempestade de areia chegando", Nayara explicou, seguindo seu olhar. "Ficaremos presos aqui por pelo menos um dia, talvez mais. Ainda bem que te encontrei quando encontrei." Sobre isso, Jason colocou o recipiente de água de lado. "Eu pensei que você fosse me comer." A risada de Nayara encheu a caverna novamente, seus olhos dourados brilhando com diversão. "Oh, você é precioso. Nós valsvodorianos somos herbívoros, na verdade." Embora ela se inclinou mais perto, sua voz caindo para um ronronar sedutor. "Eu não me importaria de dar uma mordida em você, de outras maneiras." Jason engasgou com o ar, seu rosto ficando vermelho. A maneira como ela olhou para ele fez seu coração disparar, e sua mente vagar para lugares que provavelmente não deveria, considerando que ela provavelmente poderia quebrá-lo como um graveto se quisesse. Ele respondeu eloquentemente. "Relaxe, pequeno humano", ela provocou. "Não vou pular em você enquanto ainda está se recuperando. Além disso, a tempestade está piorando. Devemos nos concentrar em nos manter aquecidos." Como se fosse um sinal, a temperatura na caverna caiu notavelmente à medida que a tempestade se intensificava lá fora. O campo de energia na entrada piscava a cada impacto das partículas de areia, criando um show de luzes de outro mundo. "Aqui", Nayara disse, movendo-se mais perto e envolvendo o que parecia ser um cobertor macio como seda em torno de seus ombros. "Seu tipo é tão suscetível a mudanças de temperatura. É adorável, realmente. Nem todos podemos ser amazonas de 5 metros de altura", Jason retrucou, encontrando sua voz e um pouco de sua habitual confiança. "Alguns de nós têm que ser de tamanho divertido." Isso lhe rendeu outra risada musical. "Oh, eu gosto de você, Jason Thorne." Ela se acomodou ao lado dele, sua presença irradiando calor. "Diga-me, o que traz um humano tão longe de seu território usual?" Jason explicou sobre sua carga que deu errado, a erupção solar que fritou seus sistemas e a aterrissagem forçada. Enquanto falava, encontrou-se relaxando, apesar da diferença de tamanho e da estranheza da situação.
Nayara era uma ouvinte atenta, fazendo perguntas inteligentes e compartilhando seu próprio conhecimento sobre fenômenos espaciais. Então, você é uma caçadora? Ele perguntou eventualmente, gesticulando para sua armadura e a lança que descansava contra a parede da caverna. Entre outras coisas. Ian respondeu misteriosamente. Meu povo acredita em viver em harmonia com nosso ambiente, tomando apenas o que precisamos. Mas ultimamente ela parou, parecendo preocupada. O que foi ultimamente? As coisas têm mudado. Outras espécies estão invadindo nosso território, destruindo habitats, perturbando a ordem natural. É por isso que eu estava aqui quando te encontrei, monitorando as fronteiras. A tempestade lá fora ficou mais alta, e Nayara instintivamente se aproximou dele. Apesar da diferença de tamanho, havia algo incrivelmente feminino e gracioso em seus movimentos. Frio? Ela perguntou, notando seu leve tremor. Frio? Ela perguntou, notando seu leve tremor. Um pouco, ele admitiu. Planetas desérticos, quentes como o inferno durante o dia, congelantes à noite. Devemos compartilhar calor corporal, ela sugeriu. Seu tom prático, mas com uma corrente de algo mais. Jason olhou para ela. É isso que você diz a todos os pilotos caídos, que resgata. Apenas os bonitos, ela respondeu com um piscar de olhos. Embora você seja realmente o primeiro, a maioria das naves sabe que é melhor não entrar no espaço Valdorian. Sorte minha, ele murmurou, enquanto ela cuidadosamente se arranjava atrás dele, sua forma muito maior criando um casulo protetor de calor. De fato, ela sussurrou perto de seu ouvido, enviando arrepios por sua espinha, que não tinham nada a ver com o frio. Muito sortudo! Eles conversaram durante a noite enquanto a tempestade rugia lá fora, compartilhando histórias de seus mundos e culturas. Jason aprendeu que a sociedade valdoriana valorizava a força e habilidade de caça, mas também arte, música e atividades intelectuais. Nayara, por sua vez, estava fascinada pela resiliência e adaptabilidade humana. Sua espécie é tão jovem, ela refletiu, brincando distraidamente com uma mecha de seu cabelo. No entanto, vocês se espalharam tanto pela galáxia. É notável. Somos teimosos demais para ficar em um só lugar, Jason respondeu, lutando para manter a voz firme enquanto os dedos dela roçavam seu pescoço. Além disso, somos curiosos, sempre querendo ver o que há além do próximo horizonte. Curiosos de fato, ela ronronou, sua mão livre traçando padrões em seu braço. Estou achando esse traço bastante atraente. O ar entre eles ficou carregado com algo que transcendia suas diferenças físicas. Jason se virou Jason, você está me seduzindo. Seu sorriso era predatório, mas de uma maneira que fazia seu pulso acelerar em vez de seus instintos de sobrevivência entrarem em ação. Isso depende. Está funcionando. Enquanto a tempestade de areia se intensificava fora de seu abrigo, a temperatura da caverna continuava a cair precipitadamente. As formações cristalinas que estavam fornecendo luz começaram a pulsar com um brilho azul etéreo, respondendo à perturbação eletromagnética na atmosfera. A tempestade está afetando as formações minerais, Nayara explicou, sua voz ligeiramente tensa. Também está interferindo na regulação térmica do meu corpo. Nós, valdorianos, geralmente mantemos a homeostase perfeita, mas esses pulsos eletromagnéticos, ela estremeceu, sua pele verde assumindo um tom ligeiramente mais escuro.
Jason notou seu desconforto imediatamente. Você está bem. Eu estarei. Ela conseguiu um sorriso, embora seus dentes batessem ligeiramente. Mas talvez eu precise recorrer a métodos mais primitivos para me manter aquecida. As implicações de suas palavras pairaram no ar entre eles. Jason se viu estudando suas feições. A curva elegante de seu pescoço, a maneira como seu cabelo esmeralda caía sobre seus ombros, o sutil movimento de sua armadura metálica, enquanto ela respirava. Apesar da diferença de tamanho, havia algo inegavelmente atraente, né? Sabe, ele disse, reunindo coragem. Mais cedo você mencionou escolher este posto remoto. Por que alguém como você gostaria de estar aqui sozinho? Os olhos dourados de Nayara encontraram os dele, cheios de uma mistura de vulnerabilidade e interesse. Alguém como eu. Bonita, inteligente, capaz de esmagar pedras com as mãos nuas. O que, surpreendentemente, acho incrivelmente atraente. A risada dela ecoou pela caverna, mas havia uma nota de melancolia nela. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Realmente nos ajuda a continuar. Meu povo tem expectativas muito específicas sobre acasalamento e parcerias. As fêmeas da minha espécie devem escolher parceiros com base em alianças políticas e compatibilidade genética. Mas ela pausou, passando um dedo ao longo do maxilar de Jason. Sempre fui atraída pelo imprevisível. É isso que eu sou. Imprevisível. Você é impossível, ela sussurrou, inclinando-se mais perto. Por todas as medidas lógicas, não deveríamos funcionar. A diferença de tamanho sozinha deveria tornar isso impensável. E ainda assim, seu coração acelerando enquanto o rosto dela se abre. E ainda assim, me vejo fascinada pelo seu espírito, sua resiliência. A maneira como você me olhou quando pensou que eu ia te comer. Mas ainda assim manteve sua dignidade. A maneira como você está me olhando agora. A interferência eletromagnética da tempestade ficou mais forte, fazendo as formações de cristal pulsarem mais intensamente. O tremor de Nayara aumentou, e instintivamente Jason se aproximou dela. Devemos fazer algo sobre esse problema de regulação de temperatura seu? Ele sugeriu, sua voz rouca. Você está se oferecendo para me aquecer, pequeno humano. O tom dela era brincalhão, mas seus olhos continham uma fome mais profunda. Estou oferecendo o que você quiser, Nayara. Embora eu deva avisar, os machos humanos são conhecidos por gerar calor significativo. Ela riu novamente, mas desta vez foi um som baixo e sedutor que fez seu pulso acelerar. É mesmo, talvez devêssemos conduzir algumas pesquisas sobre esse fenômeno para fins científicos, é claro. O que se seguiu foi uma dança de descoberta enquanto exploravam as possibilidades e desafios de sua situação única. A diferença de tamanho exigia criatividade e paciência. Mas descobriram que a paixão não conhecia limites físicos. A tempestade lá fora combinava com sua intensidade, sua energia selvagem, refletindo-se nos cristais pulsantes que iluminavam sua exploração íntima. Horas depois, enquanto estavam entrelaçados na cama confortável, Nayara traçava padrões no peito de Jason. Sabe, ela refletiu em todos os meus anos estudando humanos. Nunca imaginei isso. O quê? Que você acabaria com um parceiro de tamanho divertido. Que eu encontraria alguém que pudesse me fazer sentir tanto poderosa quanto vulnerável, ao mesmo tempo. Meu povo valoriza a força acima de tudo, mas a força na gentileza também. Você me ensinou isso. Jason a puxou para mais perto, maravilhado com o quão natural isso parecia agora.
E você me ensinou que às vezes as coisas mais assustadoras da vida acabam sendo as mais bonitas. A tempestade continuava a rugir lá fora, mas nenhum dos dois notava mais. Estavam muito absorvidos em seu próprio mundo, compartilhando histórias, risadas e momentos ternos, enquanto a noite avançava. Niara contou a ele sobre sua infância entre as cidades imponentes de seu povo, enquanto Jason compartilhava histórias de suas aventuras pela galáxia. Minha mãe ficaria escandalizada. Niara riu, passando os dedos pela barba dele. Ela tem tentado arranjar um casamento adequado há anos. Não acho que um piloto humano acidentado era o que ela tinha em mente. Sempre podemos convidá-la para jantar, Jason sugeriu com um sorriso. Prometo usar meus melhores modos à mesa. Talvez mais tarde. Agora não estou pronta para compartilhar você com ninguém. O tom possessivo dela enviou arrepios agradáveis pela espinha dele. À medida que a noite avançava, sua conexão se aprofundava além do físico. Descobriram um senso de humor compartilhado, uma apreciação mútua pelos desafios da vida e uma visão para o universo. O que começou como um resgate improvável estava florescendo em algo que nenhum dos dois esperava encontrar neste canto remoto do espaço. O amanhecer surgiu sobre o mundo desértico, a tempestade finalmente diminuindo para revelar sóis gêmeos, pintando o céu em tons de âmbar e rosa. Jason acordou para se encontrar ainda envolto no abraço protetor de Niara, sua pele jade brilhando na luz da manhã, que filtrava pela entrada da caverna. Bom dia, pequeno guerreiro, ela murmurou, pressionando um beijo em sua testa. Dormiu bem? Melhor do que em anos, ele respondeu honestamente, se espreguiçando cuidadosamente dentro do abraço gentil dela. Embora eu ache que podemos ter quebrado seu equipamento de monitoramento. De fato, vários dos dispositivos sofisticados que haviam sido montados nas paredes da caverna agora estavam espalhados pelo chão, vítimas de sua noite apaixonada. Niara apenas riu, seus olhos dourados brilhando com malícia. Valeu a pena, ela declarou, passando os dedos pelo cabelo despenteado dele, embora devêssemos provavelmente avaliar os danos, tanto ao equipamento quanto... Ela pausou, sorrindo. Outras coisas. Jason sentiu seu rosto corar, lembrando-se de suas soluções criativas para a diferença de tamanho. Estou surpreendentemente intacto, na verdade, embora eu possa precisar de algumas horas antes de tentar mais pesquisas científicas. Humanos, ela provocou, tão frágeis e ainda assim tão resilientes. É um paradoxo e tanto. Eles se desenredaram relutantemente, e Niara se moveu para examinar sua estação de monitoramento. O console principal ainda estava funcionando, mas vários sistemas secundários estavam offline. Enquanto ela trabalhava nos reparos, Jason se pegou admirando a maneira como ela se movia. Poderosa e ainda assim graciosa, como uma leoa em forma humana. Viu algo de que goste? Ela perguntou sem se virar. Claramente ciente do olhar apreciativo dele. Tudo, ele respondeu sinceramente. Então, ainda estou tentando descobrir como isso funciona a longo prazo. Quero dizer, não posso exatamente te levar para casa para conhecer minha família. Você teria que se abaixar para passar pela porta. Niara pausou em seu trabalho, virando-se para encará-lo com uma expressão inesperadamente séria. Você está tendo dúvidas? Não, ele disse rapidamente. Deus, não. Estou apenas sendo prático. Sou um piloto de carga. Era um piloto de carga. Você é uma caçadora guerreira de uma civilização avançada. Somos... literalmente de mundos diferentes. Ela cruzou a caverna
em 2 passos elegantes, ajoelhando-se diante dele para que ficassem mais próximos do nível dos olhos. Jason, meu povo tem um ditado. O coração não conhece limites que a mente não possa superar. Sim, há desafios, mas não é isso que torna emocionante. Você está lidando com isso de maneira notavelmente bem. Ele observou, estendendo a mão para traçar a curva do maxilar dela. A maioria das mulheres com quem saí estaria surtando sobre o futuro agora. A maioria das mulheres com quem você saiu não eram caçadoras alienígenas de 12 pés de altura que podiam levantar um ônibus espacial. Ela rebateu com um sorriso. Além disso, sempre acreditei que as melhores coisas da vida exigem um pouco de solução criativa de problemas. Para demonstrar seu ponto, ela o ergueu sem esforço, trazendo-o ao nível dos olhos dela. Por exemplo, isso resolve a diferença de altura muito bem. Não acha? Jason envolveu os braços ao redor do pescoço dela, maravilhado com o quão natural isso parecia agora. Sabe, quando te vi pela primeira vez, pensei que você ia me devorar. Oh, mas eu devorei. Ela ronronou, sua voz caindo para aquele tom sedutor, que fazia seu pulso acelerar, só não da maneira que você esperava. Suas risadas ecoaram pela caverna, interrompidas apenas pelo bip do equipamento de monitoramento reparado. Niara relutantemente o colocou no chão para verificar as leituras. Interessante, ela murmurou, estudando o display. A tempestade parece ter afetado mais do que apenas nosso equipamento. A perturbação eletromagnética alterou alguns dos depósitos minerais locais. Eles estão emanando uma frequência diferente agora. Isso é ruim. Não é ruim, apenas diferente como nós. Ela se virou para ele com uma expressão pensativa. Sabe, há uma antiga crença valedoriana de que mudanças significativas no mundo natural muitas vezes anunciam mudanças significativas na vida pessoal. Minha avó diria que esta é a maneira do universo abençoar nossa união. Sua avó parece sábia, Jason disse, movendo-se para ficar ao lado dela, embora não tenha certeza se ela tinha relacionamentos interespécies em mente. Na verdade, o sorriso de Niara se tornou malicioso novamente. Há algumas histórias muito interessantes sobre minha tataravó e um dignitário visitante da galáxia de Andrômeda. Aparentemente, as diferenças de tamanho são comuns na família. Enquanto trabalhavam juntos para restaurar a estação de monitoramento, caíram em um ritmo fácil. O conhecimento técnico de Jason complementava a força e o alcance de Niara, permitindo-lhes reparar sistemas que teriam sido desafiadores para qualquer um deles sozinho. Fazemos uma boa equipe, ele observou enquanto terminavam o último reparo. Embora eu tenha que perguntar, o que acontece quando os seus superiores eventualmente verificarem você aqui? Eles não vão, ela respondeu confiantemente. Esta postagem foi essencialmente um exílio. Minha punição por recusar um casamento arranjado com um chefe guerreiro proeminente. Enquanto eu mantiver a estação de monitoramento e mantiver a fronteira segura, eles estão contentes em me esquecer. A perda deles é meu ganho, Jason, puxando-a para um beijo. Embora devêssemos provavelmente descobrir como salvar algumas peças do meu naufrágio. Não gosto da ideia de viver apenas de vegetação local para sempre. Já pensando em se mudar, ela provocou. Que ousado da sua parte, Sr. Thorne. Bem, você disse que queria conduzir mais pesquisas sobre a geração de calor humano. O alarme da estação de monitoramento interrompeu sua rotina matinal pacífica, seu bip urgente atraindo tanto Jason quanto Niara para fora do console. Os displays holográficos mostravam uma nave de suprimentos valedoriana se aproximando da atmosfera do planeta, semanas antes de sua chegada programada. Bem droga, Niara murmurou, seus dedos dançando pelos controles.
Eles não estão previstos para outro ciclo lunar. Algo está errado. Jason observou a trajetória da nave com crescente preocupação. Quanto tempo temos? 2 horas, talvez menos. Ela se virou para ele, seus olhos dourados cheios de determinação. Jason, precisamos decidir o que fazer, meu povo. Eles não são exatamente conhecidos por sua tolerância ao inesperado. Você tem vergonha de mim? Ele perguntou baixinho, embora já soubesse a resposta pela maneira como ela o olhava. Nunca, ela respondeu ferozmente, levantando-o sem esforço ao nível dos olhos. Você é a melhor coisa que caiu na minha vida. Mas a tripulação a bordo daquela nave representa tudo o que deixei para trás. Tradições rígidas, casamentos arranjados, alianças políticas. Eles não vão entender. Então faça-os entender. E sim, estou incluindo todas as espécies nessa avaliação. Se alguém pode mudar a opinião deles, é você. O riso dela foi suave, mas genuíno. Tanta fé em mim, pequeno guerreiro. Ela pressionou a testa contra a dele, um gesto de profunda intimidade entre seu povo. Muito bem, enfrentamos isso juntos. Eles passaram a próxima hora se preparando. Niara vestiu sua armadura cerimonial completa, suas superfícies metálicas brilhando à luz do sol do deserto. Jason se limpou o melhor que pôde, embora suas calças rasgadas e peito nu provavelmente não fossem impressionar nenhum dignitário valedoriano. Aqui, Niara disse, apresentando-lhe uma peça de roupa que parecia uma mistura entre uma toga e um uniforme militar. É uma das minhas vestes cerimoniais menores. Podemos modificá-la. Trabalhando juntos, conseguiram criar algo que parecia quase digno, se ligeiramente exótico. O tecido projetado para ocasiões valedorianas e formais mudava de cor como metal líquido à luz. Agora você parece um consorte adequado. Niara aprovou, seus olhos escurecendo com apreciação. Quase bom o suficiente para comer. Cuidado com essa frase, Jason provocou, lembrando-se de seu primeiro encontro. Ainda me deixa nervoso. Sua risada foi interrompida por outro alarme. A nave de suprimentos havia entrado em órbita. Momentos depois, o console de comunicação crepitou para a vida. Estação de fronteira Epsilon. Aqui é a nave de suprimentos Orgulho de Thorian, solicitando autorização para pouso. Anunciou uma voz masculina profunda. Prepare-se para inspeção e reabastecimento. Niara se endireitou em toda a sua altura. Cada centímetro a orgulhosa caçadora valedoriana. Orgulho de Thorian. Aqui é a guardiã de fronteira Niara. Autorização concedida. Esteja ciente de circunstâncias incomuns nesta estação. Houve uma pausa. Defina circunstâncias incomuns. Guardia. Ela olhou para Jason, um brilho travesso em seus olhos. Digamos apenas que fiz algumas descobertas interessantes sobre a fauna local. A nave pousou com precisão impressionante na plataforma designada fora do complexo de cavernas. Jason e Niara observaram da entrada enquanto a poeira assentava, sua mão repousando protetoramente em seu ombro. A escotilha principal da nave se abriu com um chiado hidráulico, revelando 3 homens valedorianos em trajes militares formais. Eles eram tão altos quanto Niara, sua pele verde mais escura e manchada, sugerindo idade avançada, o posto superior. O líder deu um passo à frente, seus olhos dourados se arregalando quase comicamente ao avistar Jason. Guardiã Niara, explique isso imediatamente. Comandante Thorian, ela respondeu suavemente. Posso apresentar Jason Thorne, anteriormente um piloto de carga humano. Atualmente meu companheiro escolhido.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto do comandante passou por várias mudanças de cor interessantes antes de se fixar em um tom mais profundo de verde. Seu companheiro, sim, ela disse simplesmente puxando Jason para mais perto. Já completamos os rituais tradicionais de união, embora com algumas adaptações criativas. Um dos outros oficiais fez um som de engasgo. Isso é sem precedentes. O conselho nunca. O conselho, Niara interrompeu. Me exilou para este posto precisamente porque me recuso a seguir suas tradições de mente fechada. Eles não têm voz na minha escolha de companheiro. O comandante Thorian estudou Jason com intensa curiosidade. Os homens humanos são conhecidos por sua adaptabilidade e resiliência. Mas isso, ele gesticulou vagamente para a diferença de tamanho deles. Como isso é possível? Muito cuidadosamente, Jason respondeu com uma expressão séria, fazendo Niara sufocar uma risada. A expressão do comandante mudou de choque para algo próximo ao respeito. Você tem coragem, pequeno. Vou conceder-lhe isso. Ele se virou para Niara. O conselho nos enviou mais cedo porque reconsideraram seu exílio. Eles querem que você retorne e ocupe seu lugar de direito entre nosso povo. Entendo, Niara disse friamente. E suponho que já escolheram um companheiro adequado para mim. Na verdade, os lábios de Thorian se contraíram. Eles deixaram essa escolha para você desta vez, embora eu duvide que tenham antecipado isso. Então, não deveriam ter me exilado para um planeta no espaço humano. Ela respondeu, com um encolher de ombros. Nunca se sabe o que se pode encontrar no deserto. O comandante soltou uma risada, surpreendendo seus subordinados. De fato. Bem, isso certamente fará um relatório interessante. Embora eu sugira que se preparem, o conselho sem dúvida quererá estudar esse emparelhamento único. Eles podem estudar o quanto quiserem, Naya declarou, levantando Jason em seus braços possessivamente. Mas ele é meu, e eu vou mantê-lo. Após o choque inicial de seu encontro, o comandante Thorian solicitou uma audiência privada com Niara e Jason na câmara principal da caverna. Os outros oficiais se ocuparam com as transferências de suprimentos, embora seus olhares curiosos continuassem se desviando para o casal improvável. Devo admitir, Thorian disse, acomodando sua estrutura maciça em uma formação cristalina. Quando fui enviado para buscar nossa caçadora rebelde, eu esperava a resistência. Não esperava isso. Ele gesticulou entre eles com uma expressão divertida. A vida tem uma maneira de nos surpreender, Niara respondeu, passando os dedos distraidamente pelo cabelo de Jason, enquanto ele se sentava ao lado dela. O gesto, tanto protetor quanto possessivo, não escapou à atenção de Thorian. De fato, o comandante inclinou-se para a frente, seus olhos dourados cintilando. Você sabe, sua mãe e eu servimos juntos na grande expansão. Ela era tão não convencional quanto você. Isso chamou a atenção de Niara. Você conhecia minha mãe? Conhecia. Eu a ajudei a escapar de seu próprio casamento arranjado. Ele riu das expressões surpresas deles. Oh, sim, é uma história e tanto. Sua avó havia arranjado para ela se casar com o filho de um general proeminente. Sua mãe tinha outras ideias, especificamente sobre um certo diplomata do sistema Centauri. Meu pai, Niara respirou. Mas eu sei que ele era um respeitado guerreiro valedoriano. Thorian balançou a cabeça. Os registros... Seu pai era de fato um guerreiro, mas não valedoriano.
Ele era meio centauriano, o que explica sua estatura ligeiramente menor em comparação com a maioria das fêmeas valedorianas. Jason observou enquanto Nyara processava essa informação. Seu aperto nele apertando ligeiramente. Então você está dizendo? Estou dizendo que relacionamentos entre espécies, embora raros, não são inéditos em sua linha familiar. A expressão de Thorian ficou séria. No entanto, há algo mais que precisamos discutir. Os scanners médicos em minha nave detectaram algumas leituras incomuns quando pousamos. Neia ficou tensa. Que tipo de leituras? Que tipo de selfie você pode querer visitar nossa enfermaria? Ele pausou significativamente. Ambos. Jason sentiu seu coração pular uma batida enquanto a mão de Nyara se movia inconscientemente para seu abdômen. Eles estavam tão envolvidos em sua paixão, tão focados em superar suas diferenças físicas que não haviam considerado. É possível? Jason perguntou, olhando entre Thorian e Nyara com sua adaptabilidade genética e a flexibilidade natural de nossas espécies. Thorian ponderou. Não é apenas possível, é confirmado. Parabéns, vocês vão ser pais. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela risada muda. Bem, meu pequeno guerreiro, parece que você é mais potente do que qualquer um de nós antecipou. Jason sentiu uma mistura de terror e euforia. Mas como, quero dizer, a diferença de tamanho? As fêmeas valedorianas podem controlar o tamanho inicial de sua prole. Thorian explicou, claramente apreciando suas reações. É uma adaptação evolutiva de nosso passado antigo. A verdadeira questão é quais traços a criança herdará de ambos os pais. O conselho terá um aneurisma coletivo. Nyara disse com óbvio deleite. Talvez Thorian concordou, mas eles não podem ignorar as implicações. Um híbrido humano valedoriano bem-sucedido poderia unir nossas espécies de maneiras que nunca imaginamos. E dadas as crescentes tensões entre nossos povos e outros setores. Você quer que sejamos diplomatas? Jason perguntou incrédulo. Quero que vocês sejam exatamente o que são. Prova viva de que nossas espécies podem não apenas coexistir, mas criar algo novo juntos. Thorian se levantou, sua altura impressionante fazendo a caverna parecer menor. Estou disposto a apoiar sua união oficialmente, usar minha influência com o conselho. Mas vocês precisarão retornar conosco à capital. Nyara e Jason trocaram olhares. Eles haviam construído seu próprio pequeno mundo ali no deserto, mas agora a realidade estava se intrometendo, trazendo tanto desafios quanto oportunidades. Antes de decidirem, Thorian acrescentou com um sorriso astuto. Vocês devem saber que a capital tem excelentes instalações médicas, acomodações muito mais confortáveis. Ele pausou para efeito. Camas especialmente projetadas para casais de tamanhos variados. Nyara explodiu em risadas, enquanto Jason sentia seu rosto corar. Você pensou nisso, ela observou. Digamos apenas que sempre acreditei em estar preparado. Thorian se dirigiu à entrada da caverna. Então se virou. Oi, Nyara. Eu tenho esperado que você encontre alguém que possa igualar seu espírito, independentemente de sua espécie ou tamanho. Depois que ele saiu, Jason se virou para Nyara. Então, estamos tendo um bebê. Parece que sim. Ela o levantou até a altura dos olhos. Sua expressão suave. Você está com medo? Apavorado, ele admitiu. Mas também incrivelmente feliz. Embora eu tenha que perguntar, quão grande será esse bebê? Preocupado em ser um pai de tamanho divertido? Ela provocou, puxando-o para perto.
Não se preocupe. Não se preocupe, nosso filho será perfeito, assim como o pai. A mãe incrivelmente alta e bonita deles pode ter algo a ver com isso também, ele murmurou, perdendo-se em seu olhar dourado. Eles passaram a próxima hora em exploração terna, reafirmando sua conexão com toques gentis e abraços apaixonados. A notícia de sua iminente paternidade, adicionando uma nova dimensão à sua intimidade. O futuro reservava inúmeros desafios, mas naquele momento nada existia exceto seu amor e o milagre que haviam criado juntos. O orgulho de Thorian provou ser uma maravilha da engenharia valedoriana, seu interior se adaptando para acomodar tanto os valedorianos maciços quanto seus convidados menores. Jason se viu fascinado pela mistura de tecnologia orgânica e mecânica da nave, particularmente a suíte designada para ele e Niara. A cama se ajusta para conforto ideal para ambos os parceiros. O comandante Thorian explicou com um sorriso conhecedor enquanto mostrava seus aposentos. Uma inovação recente, embora eu suspeite que vocês dois já tenham desenvolvido suas próprias soluções criativas. Comandante, Niara disse com severidade fingida. Minha querida, parei de insinuar coisas há décadas. Ele riu, dirigindo-se para a porta. Chegaremos à capital em 3 dias. Sugiro que ambos descansem enquanto podem. O conselho será exigente. Depois que ele saiu, Jason explorou sua suíte, enquanto Niara trocava sua armadura cerimonial. O quarto apresentava vistas amplas do espaço através de janelas cristalinas, móveis que mudavam de tamanho com toque e o que parecia ser um jardim de plantas bioluminescentes. Isso é um pouco diferente de nossa caverna, ele observou enquanto Niara emergia vestindo algo que fez seu fôlego parar. As vestes fluídas pareciam feitas de metal vivo, aderindo às suas curvas, enquanto de alguma forma permaneciam perfeitamente decentes. Já sentindo falta de nossas acomodações primitivas. Ela provocou, levantando-o com facilidade prática. Embora eu deva admitir, aquela caverna tinha seus encantos. Foi onde percebi pela primeira vez que queria devorá-lo de todas as maneiras certas. Jason riu, passando os dedos ao longo de seu maxilar. Sabe, ainda não consigo acreditar na minha sorte. Caí em um planeta desértico. Pensei que ia morrer. E então fui resgatado pela mulher mais bonita da galáxia que, contra todas as probabilidades, decidiu que eu valia a pena manter. Vale a pena manter. Os olhos dourados de Niara brilharam. Jason Thorne, você não é algum animal de estimação que decidi adotar? Você é meu companheiro, meu igual, e o pai do meu filho, sua expressão suavizou. Embora eu goste de como você se encaixa perfeitamente em meus braços. Eles passaram as próximas horas explorando seus novos aposentos e um ao outro, maravilhando-se com como seus corpos aprenderam a trabalhar juntos, apesar de suas diferenças. A gravidade artificial da nave podia ser ajustada em sua suíte, permitindo variações interessantes em seus momentos íntimos. Mais tarde, enquanto estavam deitados entrelaçados na cama que ajustava de tamanho, Niara traçou padrões no peito de Jason. Você está pensando alto demais, ela murmurou. Só me pergunto o que o seu povo vai achar de nós. Quero dizer, eu não sou exatamente o que eles provavelmente imaginaram para você. Não, ela concordou. Você é melhor. Você é forte de maneiras que eles ainda não entendem. Tamanho físico não é tudo. Embora eu deva dizer, você provou ser bastante capaz nesse departamento, apesar dos desafios. O tom sugestivo dela o fez sorrir. Cuidado ou nunca sairemos deste quarto. Seria tão terrível assim. Ela mordeu brincando sua orelha. Embora eu suponha que devamos pelo menos comparecer ao jantar, a tripulação está morrendo de vontade de saber mais sobre o humano que capturou o coração de sua caçadora exilada.
O refeitório da nave foi modificado para acomodar Jason com uma cadeira elevada que o colocava ao nível dos olhos dos valedorianos, a tripulação inicialmente desajeitada ao seu redor. Logo se aqueceu enquanto ele compartilhava histórias de suas aventuras como piloto de carro. Então lá estava eu, ele contou, gesticulando com seu garfo, preso entre um oficial de alfândega marciano e uma caixa do que eu pensava serem frutas exóticas, mas que na verdade eram sacos de ovos de bichos da seda jovianos. A tripulação explodiu em risadas. Até mesmo os oficiais mais estoicos abriram sorrisos. Nierra observava orgulhosa enquanto seu companheiro encantava seu povo com sua inteligência e carisma. Seu humano é um verdadeiro diplomata. O comandante Thorian observou silenciosamente para Taniera. O conselho não saberá o que os atingiu. É nisso que estou contando. Ela respondeu, sua mão repousando protetoramente sobre seu ainda plano estômago. Eles vão nos aceitar como somos, ou você os fará se arrepender. Thorian terminou com um sorriso conhecedor. Você realmente é a filha de sua mãe. A jornada continuou. Cada dia os aproximando mais da capital e dos desafios que os aguardavam. Jason e Nierra passavam seu tempo alternando entre encontros apaixonados em sua suíte e interações sociais com a tripulação, construindo aliados entre os valedorianos através do humor, honestidade e sua óbvia devoção um ao outro. Sabe o que eu mais amo nos humanos? Sabe o que eu mais amo nos humanos? Nierra refletiu uma noite enquanto observavam as estrelas passarem. Sua adaptabilidade, vocês não apenas sobrevivem aos desafios. Vocês os abraçam e encontram maneiras de transformá-los em vantagens. Diz a mulher que descobriu como fazer amor com alguém um terço do seu tamanho. Jason provocou, ganhando um aperto brincalhão. Isso foi apenas resolução criativa de problemas. Ela ronronou. Embora eu deva dizer que a pesquisa tem sido extremamente agradável. Enquanto suas risadas ecoavam pela suíte, Jason percebeu que não importa quais desafios os aguardassem na capital, eles os enfrentariam juntos. Ele poderia ser menor que o valedoriano médio, mas seu amor por Nierra e seu filho ainda não nascido o fazia sentir que poderia enfrentar um império inteiro. A capital valedoriana emergiu da névoa matinal como um sonho febril. Torres cristalinas que pareciam desafiar a gravidade, interconectadas por pontes de luz viva. Enquanto o orgulho de Thorian descia em direção ao principal porto espacial, Jason notou que as ruas estavam vivas com cores e movimento. O Festival da União, o comandante Thorian explicou, notando seu interesse. Um momento bastante apropriado, não acha? Nierra gemeu, pressionando uma mão contra o abdômen. O enjoo matinal, ao que parecia, não se importava com chegadas dramáticas. A gravidez estava progredindo mais rápido do que uma gestação valedoriana normal, outro aspecto único de sua união entre espécies. Você está bem? Jason perguntou, preocupado. Mesmo em seu momento mais fraco, ela ainda era fisicamente mais forte que ele. Mas vê-la desconfortável despertou seus instintos protetores. Apenas seu filho, fazendo sua presença ser conhecida, ela conseguiu sorrir. Eles parecem ter herdado sua tendência a fazer entradas dramáticas. O pouso foi suave, mas o verdadeiro desafio começou quando desembarcaram. Uma delegação de membros do conselho os aguardava, suas expressões variando de curiosidade a desaprovação mal disfarçada. Atrás deles, foliões em trajes elaborados pararam para olhar o casal em comum. Guardiã Nierra, o conselheiro principal avançou, suas vestes elaboradas marcando-o como alguém de importância. Bem-vinda de volta, e este deve ser seu companheiro. Companheiro, Nierra corrigiu firmemente, levantando Jason para ficar em uma plataforma elevada que o aproximava do nível dos olhos da delegação. Jason Thorne, meu parceiro escolhido
e pai do meu filho. Os sussurros que surgiram com este anúncio foram interrompidos pela voz autoritária do comandante Torian. O conselho médico foi notificado. Eles estão esperando vocês dois para exames e documentação desta união sem precedentes. Sem precedentes, de fato, o conselheiro principal, que se apresentou como alto ancião Hatton, murmurou. Embora talvez devêssemos conduzir esses procedimentos após o festival, isso daria tempo ao ser humano para se aclimatar. Jason reconheceu a abertura diplomática. Na verdade, alto ancião, eu ficaria honrado em participar do Festival da União. Que melhor maneira de entender a cultura valedoriana do que abraçar suas celebrações? Isso lhe rendeu murmúrios apreciativos da multidão que havia se reunido. O sorriso orgulhoso de Niera fez seu coração disparar, embora ele notasse que ela ainda estava lutando contra ondas de náusea. O exame médico veio primeiro, conduzido em uma instalação que parecia mais um spa de luxo do que um hospital. A médica-chefe, uma valedoriana chamada Celara, abordou seu caso com entusiasmo fascinante. A compatibilidade genética é notável, ela anunciou, estudando exibições holográficas de seu DNA combinado. A criança parece estar se desenvolvendo normalmente, embora em um ritmo acelerado. Eles herdaram o melhor de ambas as espécies. Força e adaptabilidade valedorianas combinadas com resiliência humana e flexibilidade cognitiva. E a diferença de tamanho? Jason fez a pergunta que o preocupava. A habilidade natural de sua companheira de controlar o tamanho da prole significa que a criança nascerá em um tamanho manejável. Celara os assegurou, embora possam experimentar surtos de crescimento durante a adolescência. Você ficará feliz em saber que eles herdaram o controle de sua companheira sobre suas próprias dimensões físicas, bastante útil para um híbrido. A liberação médica foi seguida por uma entrevista formal com o conselho, conduzida em uma câmara que de alguma forma conseguiu acomodar confortavelmente tanto escalas valedorianas quanto humanas. Jason notou Niera lutando contra outra onda de náusea e apertou sua mão em apoio. Conte-nos, o ancião Hatton começou. Como exatamente essa união aconteceu? Jason não pôde resistir. Bem, ela ia me comer, mas não da maneira que eu temia inicialmente. O silêncio chocado que se seguiu foi quebrado pela risada musical de Niera. E, surpreendentemente, pela risada profunda do comandante Torian. Vários membros mais jovens do conselho tentaram esconder sua diversão, enquanto os anciãos pareciam escandalizados. O que meu companheiro quer dizer? Niera interveio, ainda sorrindo. É que nosso encontro foi inesperado, mas destinado. Ele caiu no meu mundo, e eu encontrei não apenas um sobrevivente, mas um parceiro que combina comigo em espírito, se não em tamanho. E os aspectos físicos do seu relacionamento. Outro membro do conselho perguntou delicadamente. Não são da sua conta, Niera respondeu docemente, mas com aço na voz. Embora eu diga que a adaptabilidade humana é verdadeiramente notável. Jason lutou para não corar, enquanto vários membros do conselho tossiam desconfortavelmente. O comandante Torian parecia estar se divertindo muito. O questionamento continuou, mas foi interrompido pela procissão do festival. Passando do lado de fora, os sons de música e risadas filtraram-se pelas janelas da câmara, e Jason notou a cor de Niera melhorando à medida que a náusea passava. Talvez o ancião Hatton sugeriu. Devêssemos continuar isso depois que vocês dois participarem dos rituais do festival. É, afinal, uma celebração de uniões. Excelente ideia. O comandante Torian concordou rapidamente. Vou escoltá-los até seus aposentos para se prepararem. Enquanto saíam da câmara, Niera puxou Jason para um nicho, beijando-o profundamente. Você foi magnífico. Ela ronronou. Embora eu achasse que a anciã Kira ia desmaiar quando você fez aquele comentário sobre comer. Bem,
É tecnicamente verdade. Ele sorriu, passando os dedos pelo cabelo esmeralda dela. Você acabou me consumindo, só que de uma maneira muito mais agradável. Seu momento brincalhão foi interrompido pelo comandante Thorian, pigarreando. Se vocês dois puderem adiar a demonstração de sua compatibilidade, há um festival esperando. E Niera, sua mãe acabou de chegar. Ela está bastante ansiosa para conhecer o humano que conseguiu fazer de sua filha rebelde uma mulher honesta. A cerimônia culminante do Festival da União transformou a praça central da capital em um espetáculo deslumbrante. Flores bioluminescentes caíam de plataformas flutuantes, enquanto estruturas cristalinas amplificavam a música etérea que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Jason estava em uma plataforma especialmente projetada que o colocava na altura adequada, vestido com uma combinação impressionante de armadura cerimonial valedoriana, modificada para seu tamanho, e trajes formais humanos tradicionais. Ao lado dele, Niera estava resplandecente em uma armadura que de alguma forma conseguia ser tanto guerreira quanto sensual. Seu cabelo esmeralda adornado com cristais vivos que pulsavam no ritmo de seu coração. Nervoso, ela sussurrou, notando seu leve nervosismo. Sobre declarar meu amor por você na frente de toda a sua civilização. Ele sorriu para ela, apavorado, mas de um jeito bom. O comandante Thorian se aproximou deles, acompanhado pela mãe de Niera, Liara, uma deslumbrante mulher valedoriana que imediatamente encantou Jason com sua inteligência e aceitação incondicional de seu relacionamento. O conselho concordou em deixá-los participar do antigo ritual de união. Thorian anunciou, embora ainda estejam discutindo sobre os ajustes de protocolo necessários para sua situação única. Deixe-os discutir. Liara acenou com desdém. O amor não segue protocolos. Além disso, ela piscou para Jason. Alguns de nós preferimos nossos companheiros em tamanho divertido. A cerimônia começou quando sóis gêmeos se puseram, banhando a praça em luz dourada. Milhares de valedorianos se reuniram para testemunhar o que se tornaria um momento histórico na história de sua civilização. O ancião Hatton estava diante da multidão reunida, sua expressão suavizada consideravelmente desde seu primeiro encontro. Hoje, sua voz ecoou pela praça. Testemunhamos não apenas uma união de corações, mas uma ponte entre mundos. Quando a guardiã Niera foi exilada para aquele posto distante, pensamos que estávamos punindo sua rebeldia. Em vez disso, demos a ela a liberdade de encontrar um amor que desafia tudo o que pensávamos saber sobre compatibilidade. Jason sentiu a mão de Niera apertar a sua enquanto o ancião continuava. Este humano, Jason Thorne, caiu em nosso mundo esperando a morte. Em vez disso, encontrou a vida. O amor conseguiu criar algo que nossos cientistas consideravam impossível. Uma verdadeira fusão de nossas espécies. O ancião gesticulou para o abdômen ligeiramente arredondado de Niera. Seu filho será o primeiro de seu tipo, provando que o amor realmente não conhece limites, nem de tamanho, espécie ou expectativas da sociedade. A cerimônia tradicional assumiu um novo significado enquanto a adaptavam para sua parceria única. Em vez do desafio usual do guerreiro, eles demonstraram sua compatibilidade através de uma dança que combinava a graça valedoriana com a agilidade humana. A habilidade natural de Niera de ajustar seu tamanho entrou em ação, criando momentos de perfeita sincronização que arrancaram suspiros de apreciação da multidão. Quando chegou a hora de seus votos, Jason falou primeiro. Sua voz clara e forte, apesar de seu coração acelerado. Eu caí no seu mundo pensando que estava prestes a ser comido por um predador alienígena gigante. Ele começou a arrancar risadas da plateia. Em vez disso, encontrei uma mulher que devorou meu coração de maneiras que eu nunca imaginei ser possível. Você me mostrou que o amor não se importa com diferenças físicas. Ele só se importa com a conexão entre almas. Você é minha caçadora,
minha protetora, minha igual, e em breve a mãe do nosso filho. Eu me comprometo a você, todo o meu ser, para sempre. Os olhos dourados de Neyara brilharam com emoção enquanto ela respondia. Meu pequeno guerreiro, que provou ser maior que qualquer gigante, você colidiu com meu mundo e destruiu todas as preconcepções que eu tinha sobre o amor. Sobre os humanos, sobre o que é possível quando dois corações batem como um só. Você preencheu minha solidão com risos, meu exílio com propósito e meu futuro com esperança. Eu me comprometo a você, todo o meu ser para sempre. A cerimônia concluiu com uma bênção tradicional valedoriana, modificada para incluir elementos dos rituais de casamento humanos. Enquanto selavam sua união com um beijo que exigiu alguma criatividade de posicionamento, os cristais por toda a praça pulsavam com cores do arco-íris, respondendo à pura emoção do momento. Mais tarde, em seus aposentos privados, enquanto celebravam sua união de maneira íntima, Jason maravilhou-se com o quanto haviam avançado desde aquele primeiro encontro no deserto. Sabe, ele murmurou traçando padrões na pele jade dela. Eu nunca te agradeci propriamente por não me comer naquele dia. Oh, mas eu te comi, ela ronronou puxando-o para mais perto. Só não da maneira que você temia, e pretendo continuar te devorando pelo resto de nossas vidas. Promessa, promessa, promessa. 6 meses depois, Jason andava de um lado para o outro fora da câmara médica, seu coração batendo forte no peito. O comandante Thorian colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro, o que quase o derrubou apesar da gentileza do gesto. Relaxe, irmãozinho, Thorian riu. As mulheres valedorianas são feitas para isso. Um choro vindo de dentro da câmara fez os 2 homens congelar. Não um choro de dor, mas o primeiro lamento de uma nova vida entrando no universo. As portas deslizaram abertas e Jason correu para encontrar Yara apoiada em um sofá de parto. Seu cabelo esmeralda úmido de esforço, mas seus olhos dourados brilhando de alegria. Em seus braços estava um milagre. Sua filha era menor que um bebê valedoriano, mas maior que um humano. Sua pele era um jade pálido que parecia mudar com a luz. Quando ela abriu os olhos, eram de um marrom profundo como os dele, mas salpicados com o ouro da mãe. Um tufo de cabelo esmeralda coroava sua cabeça. Ela é perfeita. Jason suspirou, estendendo a mão para tocar sua pequena mão. O bebê agarrou seu dedo com força surpreendente, então procedeu a ajustar seu tamanho ligeiramente, crescendo apenas o suficiente para se encaixar melhor no abraço da mãe. Ela tem sua adaptabilidade, Yara sorriu cansada. E meu dom de controle de tamanho. Como vamos chamá-la? Oriana, Jason sugeriu, observando os sóis gêmeos nascerem através da janela da câmara. Pelo amanhecer que ela representa, a cerimônia de nomeação de sua filha atraiu diplomatas de ambas as espécies, todos ansiosos para testemunhar este novo capítulo nas relações humanas e valedoria. Mas Jason e Yara mal notaram as implicações políticas. Eles estavam ocupados demais se apaixonando por sua perfeita mistura de 2 mundos. 1 ano depois, eles estavam na entrada de sua antiga caverna, agora o centro de um próspero centro de intercâmbio cultural. Oriana, empoleirada no ombro da mãe e atualmente do tamanho de uma criança humana, apontava animadamente para as formações de cristal. É aqui que a mamãe achou que o papai seria um bom lanche. Ela riu, já mostrando sinais de herdar tanto o humor do pai quanto a natureza travessa da mãe. E em vez disso, Yara puxou Jason para perto, e ele se tornou meu banquete de amor. Sério? Jason levantou uma sobrancelha. Estamos ensinando Suas risadas ecoaram pela caverna, juntando-se aos
Uma sinfonia de duas espécies aprendendo a superar suas diferenças, inspirada por um amor que começou com uma aterrissagem forçada e um mal-entendido sobre ser comido. Oriana mudou de tamanho novamente, apenas o suficiente para abraçar ambos os pais de uma vez, incorporando em sua própria existência a verdade que eles descobriram neste deserto, que o amor não conhece limites, seja de tamanho, espécie ou do próprio espaço.